Sejam bem-vindos ao segundo podcast da Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública. O podcast de hoje é dedicado a uma área muito importante para a saúde pública em Portugal e em qualquer lugar do mundo. Trata-se da área da medicina geral e familiar. Aproveitando o facto de se festejar o Dia Mundial do Médico de Família, convidámos o Dr. João Sequeira Carlos, colega do doutoramento em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública, a falar um pouco sobre aquilo que são as suas perspectivas para esta área, mas não só. Também aquilo que é o seu trabalho e aquilo que ele pretende fazer no âmbito do seu doutoramento. João Sequeira Carlos tem um currículo invejável, não só a nível de experiência profissional, mas também a nível associativo. João Sequeira Carlos foi médico de família no setor público, tendo-se depois deslocado para o setor privado, onde dirige atualmente os serviços de medicina geral e familiar do Hospital da Luz, Lisboa. Foi também vogal da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Nesse âmbito, teve a possibilidade de agir sobre esta área e, em particular, sobre a área da integração de cuidados. Assim sendo, quero agradecer ao Dr. João Sequeira Carlos a sua disponibilidade para realizar este podcast. Eu gostava, obviamente, de agradecer a oportunidade que me foi dada para participar nesta entrevista e também a oportunidade para saudar a Escola Nacional de Saúde Pública e a Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública, de que todos nós somos parte integrante, e cumprimentar, obviamente, todos os colegas na pessoa do Presidente da Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública e que vão ouvir também, seguramente, este webcast. E quero começar introduzindo uma primeira questão, sabendo que esta é uma área que tem tanto impacto e que pode reduzir tanto aquilo que são os custos, como, essencialmente, poderá aumentar tanto aquilo que é a qualidade de vida da população, a sua ação é tão importante, gostava de perceber qual é a sua perspectiva e aquilo que pensa que nos próximos anos a medicina geral e familiar poderá realizar ou contribuir para que a saúde dos portugueses, e mesmo em termos internacionais, possa melhorar. Obrigado, Leandro, pela tua questão e interessante pergunta para este webcast. Depois dizer que realmente vivemos hoje, dia 19 de maio, uma efeméride especial, celebra-se em todo o mundo o Dia Mundial do Médico de Família, e isto acontece todos os anos desde 2010, a altura em que a ONCA, a Organização Mundial dos Médicos de Família, decidiu passar a assinalar esta efeméride. E com esta efeméride pretende-se dar relevo e destaque ao papel do médico de família nos cuidados de saúde prestados à população, mas também sublinhar a importância crescente dos cuidados de saúde primários. E o médico de família é, ele próprio, um líder nos cuidados de saúde primários e integra as equipas de cuidados de saúde primários. Dizer também que, com todos estes pressupostos, dizer que há evidência cada vez mais robusta de que os cuidados de saúde primários são a melhor forma de tornar mais forte os sistemas de saúde, mas também mais sustentáveis, mais eficientes e com níveis de qualidade de prestação de cuidados muito mais sólidos. E como tal, o investimento deve acontecer de forma prioritária nesta área. Isso nem sempre acontece e, por esse motivo, foi preciso, ao longo da história, reforçar a importância dos cuidados de saúde primários, da medicina geral e familiar, para que se investisse mais nesta área. Isso aconteceu de forma histórica e, como nós sabemos, há 40 anos em Alma-Ata, em 1978, mas mais recentemente, na celebração do 40º aniversário da Declaração de Alma-Ata, em Astana, mais uma vez, a Organização Mundial de Saúde e a própria ONU vêm reforçar a importância de investir em cuidados de saúde primários para se conseguirem melhores ganhos em saúde e resultados mais positivos ao nível de indicadores como a morbilidade e a mortalidade global.
Como tal, numa perspectiva do que é a medicina geral de futuro e os cuidados de saúde primários, cumpre-me dizer aquilo que não é só dito por mim, mas é partilhado por toda a comunidade da medicina geral e familiar e por quem estuda a ciência política e as ciências da saúde ligadas a esta área, que é tornar mais próximo da população estes modelos de organização, seja no setor público, como obviamente acontece de forma lógica desde há muitos anos em cada país, mas também e de forma crescente no setor privado, cooperativo e social, para que desta forma haja uma cobertura universal da população por equipas de cuidados de saúde primários. E penso que o futuro é exatamente isto. É não ficarmos completamente satisfeitos com o que conseguimos alcançar, e em Portugal foi imenso, e muito em resultado da reforma dos cuidados primários, mais recentemente, mas não ficarmos completamente satisfeitos. Temos que ser inquietos numa perspectiva de querermos mais e melhor. E como tal, eu penso que é possível encontrar modelos diferentes dos que temos atualmente e que não desvirtuem, obviamente, os princípios da medicina geral e familiar e dos cuidados primários e que levem a mais pessoas os cuidados primários e possibilitem a todas as famílias terem o seu médico de família. Agradecendo as suas palavras e a exposição que fez, com uma perspectiva tão eloquente daquilo que pensa ser o futuro da medicina geral e familiar, eu queria introduzir uma outra questão. Pensando no seu doutoramento, e em concreto estamos a falar um doutoramento em saúde pública, porquê a Escola Nacional de Saúde Pública? Ou quais as razões que o levaram a escolher esta escola para realizar o seu doutoramento quando tem um mundo de oportunidades em seu redor, face a todo o trabalho que já vem desenvolvendo e à qualidade desse trabalho? Essa é uma questão que já me foi colocada diversas vezes, seja em contextos de maior formalidade ou em conversas mais informais com colegas, amigos e familiares. Realmente é uma escolha que é sempre difícil. Onde realizar um curso de doutoramento, algo que é tão importante no nosso percurso profissional e académico, é uma decisão difícil. No meu caso, foi muito simples. Querendo, desde sempre, aprofundar conhecimentos e avançar para um ciclo de estudos avançado na área da medicina geral e familiar e dos cuidados primários, na sua vertente organizacional e de gestão e de política de saúde, não hesitei em escolher a Escola Nacional de Saúde Pública. Aprendi a reconhecer há muitos anos, desde que era estudante de medicina, o papel relevante da Escola Nacional de Saúde Pública no contexto nacional, não só na dimensão académica, mas na dimensão de gestão e produção de conhecimento e na sua vertente operacional política. E como tal, o respeito que fui acumulando por colegas que lecionavam também na escola, com uma ligação de amizade, que também tenho com muitos deles, fui aprendendo que seria na Escola Nacional de Saúde Pública que um dia o meu percurso iria também passar. E desde logo, como presidente da Associação Portuguesa de Medicina Familiar, em protocolos de colaboração com a própria escola, fui participando em inúmeros projetos, muitos interessantíssimos, como por exemplo a reorganização dos cuidados de saúde primários, e recordo-me perfeitamente de um fórum de cuidados de saúde primários que ocorreu em 2012 e no qual eu participei ativamente como presidente da Associação Portuguesa de Medicina Familiar, mas depois mais tarde por convite também para integrar o corpo docente no curso de especialização em administração hospitalar, para dar uma perspectiva da organização dos cuidados primários e do papel deste nível de cuidados na coordenação global do sistema de saúde. Como tal, todas essas experiências, todo este capital acumulado de conhecimento e de prática à volta da Escola Nacional de Saúde Pública fez com que fosse mais fácil, obviamente, no momento da decisão, eleger a unidade académica para realizar o meu doutoramento. O que é que pretende ou
qual o seu objetivo, o objetivo do seu trabalho, a nível académico, no fundo, mas também a nível profissional. O que é que pretende ou gostaria de conseguir atingir no final do seu trabalho? Obrigado, Leandro, por este convite à reflexão nesta questão sobre o trabalho específico do meu doutoramento e os objetivos que tenho. É sempre bom refletir sobre isso. É um processo muito dinâmico. Obviamente, nós, quando começamos um doutoramento, temos uma determinada ideia do que queremos vir a estudar e a investigar, e ao longo do tempo podemos sofrer de pequenas alterações ou algumas modificações ao plano original. Mas a minha ideia inicial, ao candidatar-me ao programa de doutoramento em saúde pública e que vou mantendo nos últimos meses, é a ideia de que é possível ter uma diversidade de modelos organizativos dos cuidados de saúde primários nos sistemas de saúde e não ter, obviamente, apenas uma visão estrita do que já existe e do que fomos, obviamente, construindo, e já o disse anteriormente, de forma magnífica, em processos de reforma que foram essenciais para que o nosso sistema de saúde seja considerado um dos melhores do mundo, mas ter esta perspectiva de inquietude e de um dinamismo permanente de análise crítica sobre o que já existe e sobre aquilo que é possível perspectivar. Obviamente, e inevitavelmente, isto deriva muito do que é o meu contexto atual de prática de cuidados de saúde primários e da medicina geral e familiar, que desde 2006 passa pelo setor privado, e de ter percebido quão importante é uma aposta num setor em que não seria típico de ter uma organização como esta, tal é tão reconhecido em níveis de satisfação não só dos clientes, mas também dos órgãos de gestão e que optaram estrategicamente por colocar a medicina geral e familiar no núcleo da prestação de cuidados de instituições, hospitais e unidades de saúde privadas. Como tal, e consciente dessa realidade, pensei que poderia ser interessante estudar e analisar retrospectivamente a evidência que existe ao nível internacional sobre a organização de cuidados de saúde primários em diferentes perspectivas do que aquela tida como clássica, que está muitas vezes associada aos serviços nacionais de saúde públicos, eminentemente públicos, e tentar perceber, pegando nesta evidência e no estudo desta evidência, tentar perceber se há uma adequação perfeita ao que são as necessidades de saúde da população, pensando, obviamente, no seu perfil de saúde. Pensando, por exemplo, obviamente, em mecanismos de estratificação de risco, e se depois dessa estratificação de risco e de obtermos um perfil mais detalhado de saúde da população, se os modelos organizativos estão a ser os mais adequados para esse mesmo perfil de saúde. Depois, obviamente, dar um salto, expandir o próprio trabalho para uma perspectiva de futuro e tentar organizar ou tentar pensar em novas formas de prestar cuidados subprimários. Num contexto que tem que ser o contexto moderno dos nossos sistemas de saúde, em que a população está envelhecida, em que há mais carga de doença crónica e doenças crónicas, no plural, porque elas coexistem, a chamada multimorbilidade, e isto num pano de fundo de desenvolvimento crescente da própria saúde e da tecnologia médica. Como conciliar tudo isto num cenário de recursos financeiros que são, obviamente, cada vez mais estritos e também têm de ser geridos com racionalidade e eficiência. Obviamente que a resposta passará por organizar com diversidade os cuidados primários de acordo com as necessidades da população onde eles mesmos estão inseridos. Nunca perdendo, insisto, e já o disse em respostas anteriores, nunca perdendo o perfil próprio da especialidade de medicina geral e familiar e os atributos específicos dos cuidados de saúde primários, essenciais
e basilares, para que não se perca o rigor na própria prestação de cuidados nesta área específica. Como tal, é este o trabalho que perspectivo e é este o trabalho que acalento o desejo de continuar a realizar e, obviamente, de ter resultados que sejam positivos e que sejam resultados que venham a ser eles próprios um contributo para o desenvolvimento dos cuidados primários e da medicina geral e familiar. Obrigado, João, por partilhares o teu trabalho connosco, as tuas ideias, aquilo que pensas para o futuro da medicina geral e familiar. Obrigado eu, Leandro. Foi um gosto participar nesta charla do Dia Mundial do Médico de Família. E fechamos aqui hoje este nosso segundo podcast da Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública. Obrigado e até à próxima.